A guerra silenciosa das Big Techs, e por que você deveria se preocupar agora? Você não percebeu ainda. Mas uma guerra já começou. E não é por petróleo. Não é por território. É por algo muito mais valioso. Poder computacional. Empresas estão gastando bilhões. Não para vender produtos, mas para controlar o futuro da inteligência artificial. E o mais assustador: essa guerra já está afetando sua vida agora. A nova corrida do ouro. Durante décadas, a tecnologia evoluiu com base em uma coisa simples: mais velocidade. Mas isso mudou. Hoje, o que importa não é só velocidade. É capacidade de processar inteligência. E isso depende de três coisas: chips avançados, energia e memória. Principalmente memória RAM. Sim, algo que quase ninguém presta atenção. Virou um dos ativos mais disputados do mundo. Empresas estão comprando estoques inteiros. Data centers estão sendo projetados com quantidades absurdas de memória. Por que sem isso? A inteligência artificial simplesmente não funciona em escala. A guerra pela memória. Nos bastidores. Gigantes como Microsoft, Google e Amazon estão competindo silenciosamente. Mas não é só por usuários. É por infraestrutura. Recentemente, empresas começaram a investir pesado em memórias HBM, alta largura de banda, servidores otimizados para inteligência artificial, contratos bilionários com fabricantes. Fabricantes como Samsung e SK Hynix simplesmente não conseguem atender toda a demanda. Resultado? Escassez. E quando há escassez, o preço sobe. E quando o preço sobe, só os gigantes conseguem competir. Os data centers do futuro. Agora entra a parte mais absurda disso tudo. As Big Techs não estão só comprando tecnologia. Elas estão construindo verdadeiras cidades. Centros de dados gigantescos. Alguns consumindo mais energia do que cidades inteiras. A Microsoft já anunciou investimentos de bilhões em infraestrutura de inteligência artificial. A Google está expandindo seus data centers globalmente. E a Amazon, com a AWS, continua dominando o mercado de nuvem. Mas aqui está o detalhe que pouca gente percebe. Essas estruturas são o cérebro da nova economia. Quem controla isso? Controla tudo. Energia e o novo petróleo. Existe um problema que ninguém está falando o suficiente. Energia. Inteligência artificial consome quantidades absurdas de energia. Treinar modelos avançados pode custar milhões. Apenas em eletricidade. Por isso, empresas estão investindo em energia nuclear, fontes renováveis, contratos exclusivos de energia. Porque no futuro, não vence quem tem a melhor ideia. Vence quem consegue rodar a inteligência artificial. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque enquanto todo mundo está olhando para a inteligência artificial como o software, as Big Techs estão jogando um jogo completamente diferente. Elas estão voltando para o mundo físico. Nos últimos anos, empresas como Microsoft e Google começaram a investir pesado não só em servidores, mas em algo muito mais estratégico: controle da cadeia de produção. Isso inclui desde o design de chips, até a fabricação, e até mesmo a logística global. E aqui entra um detalhe que quase ninguém comenta. A Nvidia, que antes era só uma empresa de placas de vídeo, se tornou uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça. Hoje, praticamente toda a infraestrutura de inteligência artificial depende dos chips dela. E isso criou um cenário extremamente perigoso. Concentração de poder. Porque quando poucas empresas controlam a base da tecnologia, elas controlam quem pode competir. Agora pensa nisso por um segundo. Se uma startup quiser criar algo revolucionário hoje, ela precisa de acesso a essa infraestrutura. Precisa de chips. Precisa de servidores. Precisa de energia. E tudo isso está, cada vez mais nas mãos de poucos. Mas não para por aí. Existe um outro movimento acontecendo, ainda mais silencioso. E possivelmente mais impactante. As Big Techs estão tentando reduzir a dependência umas das outras. A Google desenvolvendo seus próprios chips. A Amazon criando suas próprias soluções de processamento. E a Microsoft investindo pesado para não ficar para trás nessa corrida. Isso é um sinal claro de uma coisa: ninguém quer depender de ninguém. E quando empresas desse tamanho entram em modo de independência, o mercado inteiro muda. Agora vem a pergunta que quase ninguém está fazendo: o que acontece quando essas empresas não precisarem mais de fornecedores externos? A resposta é simples:
elas ficam ainda mais poderosas. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto isso, um outro fator começa a pressionar ainda mais essa corrida. Tempo. Treinar modelos de inteligência artificial não é só caro. É lento. Pode levar semanas, meses. E isso, no mundo da tecnologia, é uma eternidade. Por isso, quem consegue acelerar esse processo ganha a vantagem. E é aqui que bilhões estão sendo investidos silenciosamente. Em otimização. Em eficiência. Em velocidade. Mas existe um detalhe que muda completamente o jogo. E quase ninguém percebe isso. Quanto mais poderosa a inteligência artificial fica, mais dados ela precisa. E esses dados vêm de pessoas. De você. De tudo que você faz online. Cada clique. Cada pesquisa. Cada vídeo assistido. Tudo isso alimenta esse sistema. E quanto mais você usa, mais ele aprende. E quanto mais ele aprende, mais dependente você se torna. Percebe o ciclo? Agora para um segundo e pensa nisso. Enquanto essas empresas estão investindo bilhões para construir o futuro, a maioria das pessoas ainda está usando essa tecnologia só para entretenimento. Só que algumas já entenderam o que está acontecendo. E estão usando isso de forma completamente diferente. Estão aprendendo. Estão se posicionando. Estão criando renda com isso. Porque entender tecnologia hoje não é mais opcional. É uma vantagem competitiva. E isso leva a uma última reflexão. Se tudo isso já está acontecendo agora, imagina o que vem nos próximos anos. A questão não é mais se isso vai impactar sua vida. É o quanto você vai estar preparado quando isso acontecer. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas fica para trás. Não por falta de oportunidade, mas por falta de informação. E agora você começa a entender o que realmente está acontecendo. Não é só tecnologia evoluindo. É um novo sistema sendo construído em tempo real. E enquanto alguns já estão se posicionando, aprendendo e usando isso para criar renda, a maioria ainda nem percebeu o tamanho dessa mudança. Mas aqui vai a verdade que pouca gente fala. Quem chega primeiro, leva a maior parte das oportunidades. Porque quando todo mundo acordar, já vai ser tarde para competir de igual para igual. E é exatamente por isso que você precisa agir agora. Não só consumir conteúdo, mas aprender a usar isso ao seu favor. Eu deixei alguns links aqui embaixo. Para quem quer entender melhor esse cenário. E principalmente, começar a aplicar isso na prática. Ferramentas, conhecimento e até o básico que muita gente ignora. Mas que faz toda a diferença na hora de criar conteúdo hoje. Porque no final, não é sobre acompanhar o futuro. É sobre não ficar para trás dele.